quero compartilhar com você sobre uma nova ordem mundial que é diferente de tudo o que você já ouviu. Este novo sistema global está sendo construído sobre alicerces que permitirão ao anticristo assumir o controle do mundo. Essa nova estrutura é baseada no pecado, na imoralidade sexual e na perversão. Essa nova ordem mundial rejeita o Deus da Bíblia e, na verdade, exige a adoração de um novo Deus. O verdadeiro cristianismo bíblico não será bem-vindo nesse novo sistema mundial. Fique atento nos próximos minutos enquanto exploramos o que está por vir. Se você pesquisar na internet a expressão Nova Ordem Mundial, encontrará diferentes resultados, muitos deles sugerindo que a Nova Ordem Mundial é apenas uma teoria da conspiração. Se você acessar a página da Wikipédia sobre isso, verá que logo na primeira linha está escrito que a Nova Ordem Mundial, NOM, é uma teoria da conspiração que supõe o surgimento de um governo mundial totalitário em segredo. O tema comum nas teorias de conspiração sobre a nova ordem mundial é que uma elite poderosa e secreta, com uma agenda globalista, está conspirando para eventualmente governar o mundo através de um governo autoritário único. Meu objetivo aqui não é debater o que é ou não uma teoria da conspiração, mas sim discutir o que a Bíblia diz sobre o rumo que o mundo está tomando. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. O que quero compartilhar com você, com base nas Escrituras, não é uma teoria da conspiração, mas sim uma profecia bíblica que deve servir tanto como um alerta quanto como um guia para todos nós enquanto navegamos por nossas vidas. Há uma corrente de pensamento entre estudiosos bíblicos e acadêmicos que acredita que o mundo está caminhando em uma direção onde haverá um líder global que introduzirá uma moeda única, um sistema de saúde único e até mesmo um sistema militar único. Todos os ingredientes que sugerem um governo mundial unificado. A Bíblia não usa os termos moeda única ou governo mundial único, mas vejamos o que ela diz em Apocalipse 13:15-18. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso exige sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. No versículo 15, a Bíblia nos diz que todos aqueles que se recusarem a adorar a imagem da besta serão mortos. Agora, vamos pensar em alguns cenários hipotéticos para responder à pergunta: como será sabido que alguém se recusou a adorar a imagem da besta? Embora isso não esteja explicitamente na Bíblia, imagino que o anticristo optará por governar, tendo pessoas em comunidades, vilas, cidades e até em pequenas aldeias para monitorar e relatar qualquer um que se recuse a se submeter à sua liderança. A Bíblia simplesmente afirma que a besta fará com que todos os que se recusarem a adorar a sua imagem sejam mortos. Pode ser que isso seja conhecido porque o anticristo exigirá algum tipo de demonstração pública de lealdade a ele, e a recusa em realizar tal demonstração poderá resultar na pena de morte. Lembre-se de que, nesse ponto, o diabo acredita que tomou o centro do palco.
Ele quer atenção, quer ser louvado, quer ser adorado. Assim, qualquer um que ousar recusar será severamente punido. Para impor algo assim, isso provavelmente significará que haverá uma lei ou talvez uma força de aplicação militar. Seja como for, a Bíblia nos alerta que haverá um preço alto a pagar para aqueles que se recusarem a adorar a besta. Além disso, o anticristo forçará todas as pessoas a receberem uma marca na mão direita ou na testa, se quiserem comprar ou vender qualquer coisa. Pense no que isso pode significar. Estamos sendo alertados de que, seja qual for a marca da besta, seja um pequeno chip eletrônico ou qualquer outra coisa, ela substituirá completamente o dinheiro físico, inserindo-nos em um sistema monetário global unificado, onde não haverá mais dinheiro em espécie. Estamos, então, diante de uma sociedade completamente sem dinheiro em papel. Muitas pessoas subestimam a gravidade desse novo regime. Se você for deixado para trás e aceitar a marca da besta, estará literalmente jurando lealdade ao diabo. Alguns podem pensar que será possível recusar a marca e simplesmente encontrar um lugar para se esconder pelo resto da vida, mas isso não será viável. Sem a marca, você não conseguirá pagar suas contas, abastecer seu carro ou realizar qualquer transação financeira. Recusar a marca significará pagar o preço com a própria vida. Diante desse conhecimento, o que devemos fazer? As profecias bíblicas existem para o nosso benefício. Como podemos nos preparar para os últimos dias? Eu acredito que precisamos entender duas coisas. A primeira é que há apenas um Salvador, e seu nome é Jesus Cristo. Somente Ele pode nos salvar dos tempos difíceis que estão por vir. Somente Ele pode nos livrar do poder do inimigo. A segunda coisa que precisamos saber é que, embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, o diabo já está agindo. Ele está operando para nos afastar de Deus, mas para vencê-lo, precisamos conhecer a palavra de Deus. Devemos habitar sob a sombra do Todo-Poderoso para sermos capazes de superá-lo. Precisamos orar sem cessar. Se quisermos ter sucesso em nossas vidas como crentes, devemos resistir ao diabo e suas tentações. O livro de Tiago nos instrui: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se permanecermos sob a proteção de Deus, o inimigo não terá lugar em nossas vidas e será derrotado. O diabo não terá poder sobre nós, pois, como filhos de Deus, lavados pelo sangue de Cristo, estamos mortos para os desejos da carne e vivificados no Espírito. Jesus nos diz para não temer o mundo, pois ele já o venceu. Não há nada a temer de qualquer inimigo maligno, pois, com Deus, seu Espírito e sua palavra, somos mais que vencedores. Portanto, viva em vitória e nunca em medo. Viva na liberdade de Deus e jamais na escravidão. Em 26 de junho de 2024, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez um discurso enquanto o Departamento de Estado divulgava seu relatório anual sobre o status da liberdade religiosa ao redor do mundo. O relatório narra a história de pessoas ao redor do globo que enfrentam diferentes formas e níveis de perseguição por causa de suas crenças. O objetivo desse relatório anual é monitorar, informar e advogar pela liberdade religiosa em todo o mundo, mas a perseguição religiosa não parece estar diminuindo. Em seu discurso, Blinken citou um estudo recente do Centro de Pesquisa Pew, que constatou que as restrições governamentais à religião alcançaram os níveis mais altos desde que o grupo começou a monitorar essa atividade em 2007. Blinken afirmou: hoje, governos ao redor do mundo continuam a perseguir indivíduos, fechar locais de culto, deslocar forçosamente comunidades e prender pessoas por causa de suas crenças religiosas. Embora os cristãos não sejam o único grupo a enfrentar perseguição,
Muitos dos comentários do secretário e do relatório do Departamento de Estado focaram na perseguição de muçulmanos e judeus em diversas partes do mundo. No entanto, os cristãos também não estão imunes à perseguição. Em muitas regiões do mundo, os cristãos estão sendo perseguidos e, em alguns lugares, essa perseguição está se intensificando. Em culturas ocidentais, a perseguição pode não parecer tão severa. O governo não endossa ou sequer permite a opressão violenta dos cristãos, mas, de outras formas, muitos cristãos sentem que a maré está mudando. Embora os Estados Unidos e a maioria dos países da Europa Ocidental tenham desfrutado de séculos de liberdade religiosa, parece que tais liberdades estão cada vez mais em perigo. Muitos cristãos se perguntam se a perseguição, inclusive a perseguição violenta, pode se tornar uma realidade, mesmo em culturas ocidentais, nas próximas gerações. Para aqueles que cresceram usufruindo da liberdade religiosa, essa é uma perspectiva assustadora. Não queremos ser alvo de nossos governantes, não queremos que nossos locais de culto sejam fechados, não queremos ser deslocados, presos ou, pior ainda, mortos por nossa fé. Não podemos prever o que o futuro reserva para qualquer lugar específico. Talvez uma perseguição violenta, patrocinada pelo Estado, surja no Ocidente em breve, ou talvez não. De qualquer forma, a possibilidade de algo assim, juntamente com a crescente consciência de que cristãos em outras partes do mundo estão enfrentando tal perseguição, deve nos fazer refletir seriamente sobre a palavra de Deus. Talvez seja a hora de muitos cristãos perceberem que, às vezes, a fé tem um custo muito alto, mas isso não deveria nos surpreender. Embora muitos de nós tenhamos nos acostumado e devamos ser gratos pela liberdade religiosa, a palavra de Deus nunca nos promete que isso será sempre o caso. Pelo contrário, Deus nos adverte de que podemos e devemos esperar perseguição. Pouco antes de sua prisão, julgamento e crucificação, Jesus alertou os discípulos: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. Contudo, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se da palavra que eu lhes disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo reforçou essa realidade da perseguição. Em 2 Timóteo 3,12, ele escreveu: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A fidelidade ao Senhor sempre expôs os cristãos à possibilidade de perseguição, mesmo em culturas onde o cristianismo é permitido e até promovido. A perseguição pode estar presente em vários aspectos da vida, mesmo quando os governos não patrocinam ou permitem a perseguição violenta. Os cristãos, ainda assim, sofrerão injustiças de outras pessoas. Talvez percam amigos, talvez percam oportunidades de emprego, mas certamente enfrentarão dificuldades por causa de sua fé. Ser ridicularizado ou perseguido por causa da fé não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza para aqueles que vivem fielmente em Cristo. É claro que muitos cristãos, ao longo da história e ainda hoje, enfrentam muito mais do que apenas zombarias e desprezo. Em algumas partes do mundo, eles são espancados, presos e até mortos por sua fé. Mas e se um tipo de perseguição tão severa se tornasse a nossa realidade? Teríamos fé e comprometimento suficientes para permanecer fiéis a Jesus, mesmo que isso exigisse o sacrifício final. Embora ninguém deseje pensar em sofrimento, é vital lembrar das promessas do Senhor, quando o sofrimento se torna uma possibilidade real. Ao concluir seus últimos ensinamentos aos discípulos, Jesus não apenas prometeu provações, mas também paz. Em João 16:33, ele diz: eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo.
Eu venci o mundo. Quando Jesus iniciou o Sermão da Montanha, ele falou sobre diversas bênçãos, e a mais extensa delas trata justamente da perseguição. Em Mateus 5, 10 a 12, ele declara: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus nunca nos prometeu que segui-lo seria fácil ou isento de dificuldades. Ele deixou claro que segui-lo muitas vezes implica em pagar um preço significativo, mas garantiu que esse preço valerá a pena. O sofrimento pode não parecer uma bênção, mas sofrer por Cristo certamente traz consigo uma bênção especial. Quando o mundo se volta contra nós e tenta nos destruir através da perseguição, podemos encontrar força e conforto nas promessas do Senhor. Embora os homens possam tirar nossas vidas, servimos a um Deus que pode ressuscitar nossos corpos e salvar nossas almas. A perseguição é temporária, as promessas de Deus são eternas. Desde os primeiros dias da existência da Igreja, os inimigos da cruz têm usado a perseguição como uma ferramenta para tentar destruir o cristianismo. Quer fossem os líderes judeus do primeiro século, os imperadores romanos ou qualquer um dos inúmeros regimes e grupos que tentaram eliminar o cristianismo nos últimos 2000 anos, todos seguiram uma abordagem comum e todos falharam. A perseguição nunca conseguiu deter o povo de Deus como um todo. Na igreja primitiva, os cristãos não podiam ser mortos mais rápido do que convertiam outros. Assim, apesar da intensa perseguição, a igreja continuou a crescer. Séculos depois, a igreja ainda está de pé. E enquanto o Senhor permitir que o mundo continue, a igreja também continuará. Ela enfrentará perseguições de diversas formas, mas os fiéis sempre perseverarão. Mesmo que sejamos derrotados pelas vontades e perseguições de outros homens, se morrermos por Cristo, ganharemos muito mais do que perderemos. Como Jesus prometeu, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Portanto, a questão não é se enfrentaremos ou não perseguição. A questão é, amamos e confiamos em nosso Salvador o suficiente para suportar a perseguição quando ela vier? Somos fiéis o suficiente para sofrer e talvez até entregar nossas vidas pela causa de Cristo? Nossa esperança está nas coisas deste mundo ou está no Senhor, em suas promessas e na eternidade? Estamos prontos para ser abençoados como aqueles que são perseguidos por causa da justiça, para que possamos herdar o reino de Deus? Estamos preparados para o que pode vir? Nos últimos anos, um número crescente de pessoas tem se preocupado com desastres de proporções apocalípticas. Entre a instabilidade política, uma pandemia global, desastres naturais, eclipses solares e várias outras razões, muitos sentem que é hora de se preparar para o fim. A comunidade dos preppers, aqueles que se preparam para desastres, tem crescido exponencialmente. Embora muitos desses indivíduos estejam simplesmente se preparando para sobreviver a desastres naturais ou agitações políticas, outros se perguntam se o fim do mundo está se aproximando e, se estiver, querem estar prontos. Todos nós precisamos estar preparados para o retorno do Senhor. Mas será que a preparação para o dia do juízo final é a maneira correta de nos prepararmos? Muitos fiéis estão extremamente preocupados com o fim do mundo, alguns imaginando que os tempos que antecedem o fim serão como cenas de filmes e romances apocalípticos e distópicos. Temem que a falta de alimentos, a violência extrema e as condições ambientais hostis tornem a vida insuportável. E por isso estão tentando se preparar.
Alguns acreditam que construir bunkers, estocar alimentos e munições e até acumular bíblias e outros materiais religiosos seja a maneira mais sábia de se preparar para esses tempos catastróficos. Outras pessoas, independentemente de serem preppers ou não, estão consumidas por preocupações e pensamentos sobre o fim do mundo. Muitos, religiosos ou não, estão convencidos de que a guerra nuclear está prestes a destruir tudo. Outros acreditam que o aquecimento global trará o fim do mundo mais cedo do que se imagina. Entre os crentes na Bíblia, alguns estão certos de que estão testemunhando profecias bíblicas específicas se desenrolando diante de seus olhos e acreditam que podem determinar a proximidade do fim, comparando as Escrituras com as notícias. Diante de tantas teorias e previsões, é fundamental silenciar o barulho ao nosso redor e voltar-nos para a palavra de Deus. Quando fazemos isso, descobrimos a forma correta de pensar sobre tempos difíceis e até mesmo sobre o fim do mundo. A Bíblia nos ensina que o mundo realmente chegará ao fim, pois Deus prometeu isso. Também aprendemos que devemos estar preparados para esse fim, mas como pensamos sobre ele e nos preparamos é de extrema importância. Em primeiro lugar, é essencial considerar o que Jesus disse sobre o tempo do fim. Muitos se preocupam e se atormentam com o quando, mas muitas pessoas tentam prever o momento exato do retorno de Jesus. Mas devemos atentar para as palavras dele registradas em Mateus 24, 36 a 39. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias que antecederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus deixa claro que ninguém sabe o dia exato, mas a que dia ele se refere? No início do capítulo, os discípulos perguntaram a ele sobre a destruição do templo, os sinais de sua vinda e o fim dos tempos. Grande parte de Mateus 24 se dedica à primeira questão, mas ao responder sobre o fim dos tempos, Jesus afirma que, daquele dia e hora, ninguém sabe. Jesus não nos deu um código secreto para descobrir a data de seu retorno. Ele não quer que gastemos todo o nosso tempo e energia tentando decifrar sinais de sua vinda. No entanto, isso não significa que ele deseja que estejamos despreparados. Pelo contrário, a incerteza sobre o momento exato do retorno de Jesus nos chama a estar sempre prontos. Em Mateus 24:42 ele diz: "Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor." A falta de conhecimento sobre o momento exato não significa que não possamos estar preparados. A imprevisibilidade do retorno do Senhor deve moldar a forma como nos preparamos. O Senhor não nos chama a nos prepararmos para sobreviver a condições catastróficas. Jesus não nos exorta a estocar mantimentos ou construir abrigos para sobreviver em um cenário apocalíptico. A prontidão que Jesus espera de nós é a fidelidade. Quer o fim do mundo esteja a milênios ou dias de distância, o que importa para o cristão é viver de maneira fiel a Jesus, eliminando o pecado de nossas vidas, crescendo na fé, adorando ao Senhor e iluminando o mundo com o Evangelho. Nesse contexto, podemos adotar a atitude de Paulo, que ao escrever aos Filipenses estava preso e não sabia se seria libertado ou executado. Ao invés de se preocupar com o que aconteceria, ele decidiu honrar a Cristo em qualquer situação. Ele escreveu: "É minha ardente expectativa e esperança que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro."
Se Paulo estivesse prestes a morrer por sua fé, ele permaneceria fiel e honraria ao Senhor. Se fosse poupado e vivesse mais tempo, ele continuaria a trabalhar para o Senhor. Que visão maravilhosa! Se tivermos apenas alguns dias até o retorno de Jesus, devemos usar esses dias para servi-lo e falar dele aos outros. Se seu retorno ainda estiver há anos, décadas ou mais, devemos usar esse tempo para crescer e servir ao Senhor. De qualquer forma, devemos servir ao Rei Jesus. Agindo assim, estaremos sempre preparados para a sua volta. Imagine que você vai dormir esta noite e no meio da madrugada acorda ao som de uma trombeta, diferente de qualquer outra que já tenha ouvido. Em um piscar de olhos, o arrebatamento acontece. Você acordaria apavorado e com medo, ou com alegria e expectativa, sabendo que está em paz com Deus e que todos os seus débitos espirituais foram pagos? Muitos estarão ocupados com suas rotinas diárias. Alguns estarão no metrô, voltando para casa após o trabalho. Adolescentes estarão no cinema prontos para assistir ao novo filme de super-heróis. Médicos e enfermeiros estarão iniciando ou encerrando seus turnos. E de repente, num instante, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. Imagine 2 agricultores trabalhando na lavoura, suando sob o sol, enquanto aram, capinam, plantam ou colhem. De repente, um deles desaparece sem qualquer aviso, deixando o outro chocado, com as ferramentas caídas ao chão. O agricultor que ficou percebe, tarde demais, que todas aquelas histórias que ouviu ao longo dos anos eram verdadeiras. Agora, ele está sozinho, aguardando os terríveis eventos do período da tribulação. Talvez você imagine 2 mulheres preparando os ingredientes para fazer o pão da semana. Enquanto amassam a massa na mesa de madeira, uma delas desaparece e suas roupas caem ao chão. A outra mulher, com o coração disparado, só consegue observar a nuvem de farinha que flutua no ar, tentando entender o que acabou de acontecer. De repente, ecoam em sua mente as palavras de uma conversa distante. Por favor, não espere. Você precisa estar pronta. Não dá para se preparar depois, pois o arrebatamento acontecerá num piscar de olhos. Agora, pense no caos que tomará conta da Terra quando isso acontecer. Imagine os noticiários relatando que milhões de pessoas desapareceram misteriosamente. Pense no desespero daqueles cristãos que, ao perceberem o que aconteceu, reconhecem com horror que foram deixados para trás. Eles conheciam Jesus, podiam recitar a palavra de Deus, mas não estavam em paz com ele. Viviam uma vida dupla, com um pé no mundo e outro na igreja, uma mão na Bíblia e a outra nos prazeres terrenos. Um pastor certa vez disse que, após o arrebatamento, as igrejas serão inundadas por pessoas desesperadas, chorando e lamentando, porque sabem o que aconteceu, sabem que foram deixadas para trás e conhecem o que está por vir. E você pode estar se perguntando, o que acontecerá depois do arrebatamento? A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que o anticristo assumirá o poder e enganará as massas, forçando as pessoas a aceitarem uma marca em suas mãos ou testas, para poder comprar ou vender. Imagine um mundo onde a simples compra de um pedaço de pão ou de 1 litro de leite será impossível sem a marca da besta. Essa marca será um símbolo de lealdade ao anticristo, e aqueles que se recusarem a aceitá-la não poderão participar da sociedade ou mesmo funcionar dentro dela. Será um tempo em que a vida será extremamente difícil, pois aqueles que rejeitarem a marca serão completamente excluídos do sistema social, forçados a viver da terra para sobreviver. Além disso, o cristianismo será proibido e os seguidores de Cristo enfrentarão intensa perseguição e até a morte por causa de sua fé. A pressão para se submeter ao anticristo será avassaladora. Famílias serão desfeitas, com entes queridos escolhendo aceitar a marca e se afastando de Deus.
A Bíblia nos dá um vislumbre desse cenário em Apocalipse 13, 14 a 17, onde é descrito como o anticristo, através de milagres, enganará as pessoas, exigindo que todos façam uma imagem da primeira besta, que foi mortalmente ferida e depois ressuscitou. Essa imagem receberá vida e a capacidade de falar, ordenando que todos aqueles que se recusarem a adorá-la sejam mortos. Todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, serão obrigados a receber uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender nada. Imagine um mundo onde não se pode orar ou adorar a Deus abertamente, sem medo de ser punido. A fé e as crenças serão escondidas e a confiança nos outros será uma incerteza. Além disso, todos precisarão dessa marca para realizar qualquer transação financeira, sugerindo a criação de uma moeda mundial controlada pelo anticristo. As transações financeiras serão monitoradas e controladas, e aqueles que se recusarem a se conformar não poderão participar da sociedade. Esse será um mundo de escuridão, medo e desespero. Se você pode ouvir minha voz hoje, eu te encorajo a colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Devemos ser diligentes em estudar a palavra de Deus para reconhecer os sinais dos tempos e nos preparar para o que está por vir. Precisamos permanecer vigilantes, testando tudo à luz da verdade da palavra de Deus. O mundo após o arrebatamento será um lugar sombrio e aterrorizante. Eu não sei sobre você, mas oro para que o Espírito Santo me convença diariamente, para que eu esteja sempre pronto, esperando, observando e antecipando o retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Deve haver uma urgência em nossas vidas, uma urgência em como vivemos, pois a palavra de Deus nos alerta sobre a iminência da volta de Cristo. Então, em vez de esperar até o último momento, não seria melhor estar preparado agora? Não seria melhor estar pronto o tempo todo? Viver em um constante estado de preparação nos garante que nunca seremos pegos de surpresa. Isso é o que as Escrituras nos pedem e o que Jesus nos ordena a fazer. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estai vós também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais.